No Carreira SA de hoje, vamos falar sobre a carta de apresentação. A carta de apresentação deve ser elaborada quando o candidato interessado em uma vaga envia o currículo via e-mail ou quando as empresas destinam um espaço para o candidato se apresentar na área do chamado Trabalhe Conosco, também nos sites de empregos. Não é aquela carta de apresentação do local onde você trabalhava, não. É uma carta onde você se apresenta para a vaga que você está pleiteando. Vamos falar deste assunto com a mestra em psicologia, especialista em orientação de carreira, a Cíndia Bressan. Olá, Cíndia, bom dia. Bom dia. Cíndia, com relação Bom dia, ouvinte CBN. Com relação a essa carta de apresentação, Cíndia, no que o candidato deve focar? Foi interessante você comentar que não é uma carta de apresentação da empresa apresentando um ex-colaborador. Por isso, muitas vezes, a gente coloca como síntese de qualificações. Porque é um momento onde o candidato tem para objetivamente colocar suas principais realizações, processos que ele domina, empresas que ele já atuou, de maneira a convencer o selecionador de que ele é um candidato potencial para aquela vaga. Agora, a carta de apresentação, ela não é também o currículo, né? É bem diferente. Bem diferente porque ela é bem mais resumida. Alguns currículos possuem essa síntese de qualificações no seu início, que é a mesma que você pode colocar no site do Trabalho Conosco, conforme você mencionou no início, e também você pode mandar no corpo do e-mail quando você vai encaminhar o seu currículo. Agora, com relação a essa carta, muitas vezes o candidato pode se perder, colocar coisa demais ou colocar de menos. Existe um meio termo ou não, Cíndia? O tamanho da carta vai variar da experiência que ele tem. Então, pessoas que têm mais tempo de mercado vão ter uma síntese maior, porque elas têm mais vivência. Pessoas com menos vivência vão ter uma síntese menor. É interessante que ele coloque o tempo de experiência que ele tem, de vivência naquele trabalho, os principais processos e ferramentas, inclusive ferramentas tecnológicas que ele domina, alguns segmentos e portes de empresas das quais ele já fez parte. Se ele se interessa por uma área mais comercial, colocar resultados numéricos que ele já alcançou também é alguma coisa interessante. Pode ser um chamariz, já a carta de apresentação, aliás, ela vai ser esse chamariz do interesse do empregador com relação àquilo que está apresentando o candidato à vaga? Certamente. Hoje em dia, os selecionadores recebem milhares de currículos, sejam nos sites ou físicos, apesar de quase não ser mais usado. Então, nós temos pouco tempo para estar analisando o currículo. Então, esse cartão de visita ele tem que ser atraente o suficiente para que a gente comece a ler e desperte o interesse para continuar lendo. E a síntese de qualificações, ou essa carta de apresentação, vai despertar esse interesse quando bem feita. Agora, uma outra situação aí já é do outro lado, do ponto de vista de quem está empregando. Muitas vezes, a própria empresa simplesmente ignora essas informações que me parecem ser úteis na hora da contratação, né? Essa da síntese de qualificações? Sim. Olha, é porque a gente tem os processos seletivos, eles são muito específicos. Muitas vezes a empresa ela quer um perfil que não é só técnico, que envolve outras coisas bem específicas. E aí nem sempre uma excelente carta de apresentação será suficiente para chamar um candidato para uma entrevista ou mesmo para resultar em uma oportunidade de trabalho. Uma pergunta que chegou aqui agora, Cíndia, diz respeito à seguinte questão. Essa carta, ela deve ter uma formulação formal ou não? Ela não precisa ser extremamente formal, mas ela tem que ser bem redigida, no sentido de não usar abreviaturas, de você evitar termos muito chulos ou muito simples. Ela tem um rigor a ser seguido. Erros, por exemplo, podem significar a classificação ou não, né? Erros de português, por exemplo, informações erradas, né? Duas coisas importantes. Primeiro, o currículo, ou até mesmo essa carta de apresentação, é algo pequeno. Então, vale a pena você revisar várias vezes e até oferecer para algum professor ou outra pessoa revisar para você, para não deixar passar nenhum erro de ortografia.
Também é importante que nunca se minta, entre aspas, num currículo. Porque isso, numa hora da entrevista, o selecionador vai saber e vai ficar tão chato. Então, é melhor você ser honesto e se aquela vaga tiver o seu perfil, você vai ser chamado. Para quem está começando o primeiro emprego, a busca do primeiro emprego, a carta de apresentação deve constar o quê, Cíndia? Experiências acadêmicas. Porque a academia, ou seja, quando você está fazendo a sua faculdade, ou então quando você cursou um segundo grau, que pode ser técnico, já é um momento de você ter experiências de trabalho voluntário, ou de estágio, ou ajudando alguém da família. Isso já mostra o interesse da pessoa em trabalhar, em contribuir, em ser produtiva. Então, ela já pode colocar isso, mesmo que não seja uma experiência totalmente voltada à área que ela está pleiteando aquele cargo. Mas para dar essa ideia, já que ela é nova, de que ela batalhe, que ela tem interesse nisso. Tá certo. Cíndia, muito obrigado pela gentileza mais uma vez de nos atender, falar com o público CBN. Um bom dia a você. Bom dia, público CBN. É um prazer, estou sempre à disposição. Um grande abraço.